Então, quer dizer que observando, refletindo e com as vivências desse vídeo aqui, eu vou sim conseguir uma educação para os meus filhos muito mais equilibrada entre o masculino e o feminino? Sim! Vem comigo! Olá, gente! Bem-vindos a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Para hoje escolhi um tema polêmico, muito polêmico de verdade, porque é o que a gente está vivendo aí socialmente. Como que eu lido com temas polêmicos, gente? Eu sempre trago o que tem dentro do nosso coração, ok? E é isso que a gente vai fazer hoje. Vou contar uma história para vocês pra gente começar isso, que é o seguinte. Eu me formei em 2011 e daí, veja só o que aconteceu. Eu tava muito sedenta para passar informação sobre tudo que eu tinha aprendido na faculdade, principalmente sobre desenvolvimento humano. E eu fiz o curso, né? Fiz um processo de autoconhecimento para pais, que é nomeado de Pais Conscientes de Seus Filhos. É um projeto bem bacana. E lá nesse projeto, o que eu queria? Eu queria abordar a questão do gênero. Eu queria trazer a reflexão dos pais para que a gente pudesse trazer uma educação muito mais consciente e não mais perpetuar a opressão do feminino. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo muito interessante nessa história. Porque, olha só, dentro da minha história pessoal, lembrem, na minha história, tá? Na minha história, a maneira como eu interpretei tudo aquilo que eu vivi foi que o masculino, ele era mais opressor. E o feminino, então, qual que é a polaridade que cabe? Mais oprimido. Então, a primeira vez que eu fui chamada de feminista, gente, eu tinha 11 anos. Foi na escola por um garoto. E o que aconteceu? Nesse curso, eu tava, sem que eu percebesse, puxando a sardinha para esse lado, que era uma vivência pessoal minha. Então, o que eu queria trazer no curso? Eu queria trazer que, então, a gente não perpetuasse essa questão da opressão no feminino. Para que eu pudesse fundamentar todo essa minha vontade, meu desejo nesse curso, o que eu fui fazer? Eu fui buscar ciência. Então eu fui buscar temas sobre educação do gênero, sobre a psicologia do gênero, sobre pesquisas científicas aplicadas à educação do menino e da menina, e foi aí que eu tive uma grande descoberta, gente. Nessas pesquisas eu descobri muito que sim, tá tudo certo, a menina realmente é oprimida e ela não é estimulada para ser autônoma, né? Para ser exploradora. Mas eu também descobri que o menino, ele não é estimulado nem um pouco, inclusive ele é reprovado por se conectar com as suas emoções, por pedir ajuda. Estamos falando de crianças pequenas, hein, tá? De 2 anos, a partir de 2 anos. Então, os meninos, eles também são estimulados para fazer coisas, como, por exemplo, brincar com blocos, mas são altamente repreendidos também por se conectarem com a sua essência verdadeira, com poderem ser crianças, com poderem ser simplesmente espontâneos. Então, eu descobri que existe crueldade na educação da menina e existe crueldade na educação do menino. E isso foi um choque pra mim, por quê? Porque eu saquei que no fundo eu tava puxando sardinha só pro meu lado e eu fiquei realmente invisível, ficou cego pra mim qual era o outro lado. Então, foi a partir dessas pesquisas, graças a Deus, de ter a ciência para nos ajudar, né, a perceber as nossas crenças, e eu pude incluir, então, nesse curso, maneiras da gente observar o masculino e o feminino de uma maneira, de fato, sensível aos dois, tá? Então, o que acontece? Eu percebi que a melhor maneira da gente trabalhar esse equilíbrio é a gente respeitando as diferenças e a gente dando a oportunidade para florescer em cada coração o que tem de inato dentro daquele coração. Então, eu vou sustentar ou fortalecer a força e a sensibilidade na menina e eu vou fomentar também a força e a sensibilidade no menino. E, portanto, cada um vai nascer, vai brotar do seu coração naturalmente a sua aptidão, aquilo que mais combina com o ser daquela pessoa. Então,
o que eu descobri foi que a gente precisa, então, basicamente ver as nossas crenças pessoais sobre aquilo, sobre aquele tema, para a gente passar de maneira mais equilibrada possível para os nossos filhos aquilo que a gente vai permitir ao coração deles florescer naturalmente. Muito bem, para isso, então, que tal praticar agora? Então eu vou conduzir agora para vocês uma vivência muito rápida e muito curta para que a gente acesse quais são as nossas crenças verdadeiras do masculino e do feminino dentro de nós. Lembrem-se que é muito necessário que a gente busque a maior honestidade e sinceridade. Ninguém vai ficar sabendo do que você descobrir aí dentro de você. Portanto, por favor, cuide, porque a mente adora dar assim uma rebuscada e passar assim aquilo que é realmente verdadeiro para um lugar mais oculto e deixar só o que é politicamente correto por cima. Vamos lá? Fechem os olhos, queridos. Quando a gente fecha os olhos, a gente fecha os olhos apenas para o mundo externo, mas a gente abre os olhos para o mundo interno. Respire lentamente. Permita nesse momento que o essencial ao coração fique visível. Se conecte agora com o feminino dentro de você. Quais são as ideias que surgem sobre o feminino? Observe as positivas e as negativas. O que é mais forte? Como você vê o feminino sinceramente? Limpe aquilo que é politicamente correto, bonito, aquilo que o outro acharia legal você pensar e vá para o verdadeiro do verdadeiro dentro de você. Olhe. Não precisa julgar nada, apenas observe. Respire profundamente e agora deixe surgir aí dentro de você a conexão com o masculino. Permita que a primeira coisa que você sente a respeito do masculino seja visível a você agora. O que é positivo e o que é negativo. Lembre de limpar as coisas politicamente corretas e bonitas e ficar com o que é verdadeiro, com o que é mais forte. Muito bem. Parabéns pela sua coragem de ter sido sincero. Respire profundamente. Solte, relaxe. Pode abrindo os olhos lentamente. Respire mais algumas vezes. Nesse momento, eu imagino que deve estar mais nítido para você que a gente tem sempre um lado que é mais correto para nós e um lado que é mais errado, uma vítima e um vilão. Pode ser que não seja totalmente polarizado, mas é um pouquinho um de um lado e mais um pouquinho o outro de outro. E é exatamente isso que é importante para a gente perceber na hora que a gente vai educar os nossos filhos, porque assim como eu estava puxando a sardinha para falar só das mulheres e não dos homens no meu curso, na nossa educação a gente faz a mesma coisa. Então, para que a gente possa permitir aos nossos filhos oferecer a força e também a sensibilidade aos dois, primeiro a gente tem que ter muita consciência de qual feminino e qual masculino a gente vai classificar mais ou menos de certo, de errado, de bonzinho ou de mal, de vítima e vilão. E é tendo consciência disso, percebendo que isso vem da nossa história, a gente consegue ter uma consciência na forma de educar para o verdadeiro equilíbrio. Ok, queridos? Eu imagino que esse tema aí trouxe reverberações internas, então, por favor, comentem, perguntem aí tudo que surgir disso para vocês. Muito bem.
lembre de dar o seu like para esse vídeo, lembre de compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal. E é isso, gente. O recado que eu trouxe para vocês era de trazer muito mais sã consciência pro equilíbrio entre os sexos na nossa cultura. É isso. Até a próxima, meus queridos. Mua!